Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Nossa aula de hoje será de matemática, certo? E o tema da aula será medida de comprimento, certo? Então, na aula de hoje vocês irão realizar as atividades das páginas 189 e 190 do livro de matemática. Então, aí nós temos alguns instrumentos que utilizamos para medir as medidas de comprimento. Por exemplo, nós temos a régua, certo? Que é muito utilizada na sala de aula. Então, a régua, a fita métrica, a trena e aqui o metro de madeira, certo? Ou mesmo metro articulado, ok? Então, são algumas das unidades, alguns dos instrumentos de unidades de medida de comprimento que utilizamos para medir o comprimento dos objetos, certo? Então, vamos lá. Eu vou focar somente no que será cobrado nas atividades que estão nas páginas 189 e 190 do livro de matemática. Vejam só, medida de comprimento. Então, gente, existe 7, sendo que o metro que está destacado aqui é o principal, certo? E nós temos os demais, que são os submúltiplos do metro, que aí nós temos decímetro, centímetro e milímetro. E os múltiplos, quilômetro, hectômetro e decâmetro, ok? O que vocês vão trabalhar na aula de hoje? Na aula de hoje será explorado o metro, o centímetro, o milímetro e também vocês vão entender a equivalência do quilômetro em relação ao metro, ok? Então vamos lá. Vejam só, um metro equivale a 100 centímetros. Então, se um objeto tem 100 centímetros de comprimento, ele mede também 1 metro. Ok, pessoal? 1 quilômetro é o equivalente a 1000 metros. Então, se você mede uma distância de 1000 metros, essa distância ela mede também o quê? 1 quilômetro. Por quê? 1 quilômetro equivale a 1000 metros. E outra coisa interessante aqui, ó. Vejam, na régua que vocês utilizam aí para as atividades escolares, vejam, ela está numerada 0, 1. Então aqui, ó, mede 1 centímetro. Só que 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Por quê? Ó, se vocês contarem, ó, 0, é isso, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esses traçozinhos aqui, ó, marcam a medida de 1 milímetro. Por isso que, veja, a numeração maior, a numeração que aparece é 1 centímetro, que é o equivalente a 10 milímetros. Então, prestem atenção no que eu expliquei aqui, porque será cobrado na atividade. Primeiro, 1 metro é equivalente a 100 centímetros. 1 centímetro equivale a 10 milímetros. E 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Pronto. Como fazer a medida de objetos? Ou seja, medir o comprimento de objetos. Observe aí como medir o comprimento de um cartão de crédito. Então, vejam só. 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, 6 centímetros, 7 centímetros, 8 centímetros. Aí foi que ele veio aqui, ó. Mais 5 milímetros. Então, como que vocês iriam colocar a medida, o comprimento desse cartão de crédito? 8 centímetros e 5 milímetros. Ou simplesmente, como cada centímetro equivale a 10 milímetros, 85 milímetros. Então, esse cartão de crédito, preste atenção, o comprimento dele é de 8 centímetros e 5 milímetros, ou se você medir somente em milímetros, 85 milímetros. Prestem bem atenção que vocês irão fazer isso na atividade de hoje. Vocês irão medir o comprimento do objeto, vão
colocar essa medida em centímetros e milímetros, certo? Se não der centímetros redondos aqui, por exemplo, se tivesse dado 8 centímetros, estaria tudo ok, mas não deu, deu mais. E transformar em milímetro. Só que para isso vocês vão lembrar que cada centímetro equivale a 10 milímetros. Por isso que 8 centímetros e 5 milímetros correspondem a 85 milímetros, certo? Vejam só aqui, ó, os símbolos aí, ó, 1 milímetro, 1 centímetro, 1 metro, 1 quilômetro. Então, essas siglas aí são os símbolos que representam mm, milímetro, cm, centímetro, m, metro e km, quilômetro. Ok, pessoal? Então, vamos agora, eu vou apresentar a atividade para que vocês possam desenvolver essa atividade com muito sucesso. Pronto. Na página 189 do livro, vocês irão encontrar medindo comprimentos. Questão 1. Carla tem duas placas de 50 centímetros de comprimento e vai juntá-las para formar uma prateleira. A prateleira vai ficar com 1 metro de comprimento. Então, vocês irão responder aqui, ó. Vejam que tem no livro e também eu coloquei lá no slide, certo? Qual será o comprimento em centímetros da prateleira? Então, é só vocês observarem que... Veja o que diz aqui, ó. 1 metro... E os centímetros são unidades de medidas de comprimento. O metro e o centímetro são unidades de medida de comprimento. 1 metro equivale a 100 centímetros. 1 metro é igual a 100 centímetros. Pronto. Com essa informação aqui fica claro para que vocês possam responder a questão 1. Questão 2. Fernando mediu o comprimento de uma formiga e descobriu que ela mede 10 milímetros. Gente, 10 milímetros. Mais uma vez, uma questão muito fácil, porque vocês têm aqui já dentro do quadrado uma informação que vocês necessitam para responder a questão. Então, qual é o comprimento em centímetros da formiga? O milímetro também é unidade de medida de comprimento. 10 milímetros equivale a 1 centímetro. 10 milímetros igual a 1 centímetro. Então, já dá a resposta aí, é só vocês interpretarem. Na página 190, vocês irão encontrar a questão 3. Yolanda está percorrendo uma trilha de 1 quilômetro. Então, prestem atenção mais uma vez. Ó, outra coisa que eu expliquei. Quanto 1 quilômetro, por exemplo, 1 quilômetro são quantos metros? Vocês vão encontrar lá nas explicações e também aqui no livro, na página 190. Veja só. Já percorri 800 metros. Agora, só faltam 200 metros para terminar a trilha. Então, preste atenção. Ela já percorreu 800 metros e ainda irá percorrer 200 metros. Então, para descobrirmos quantos metros ela irá percorrer, é só juntar os metros que ela já percorreu com os metros que ela irá percorrer. Juntar, vocês já entenderam muito bem nas aulas anteriores de adição, que é o quê? Calcular utilizando a operação da adição, certo? E responderão aqui, ó. Essa trilha tem quantos metros de percurso? Lembrando que ela já andou 800 e andará mais 200. Mais uma vez, o quilômetro também é uma unidade de medida de comprimento. Quilômetro equivale a 100 metros, ou seja, 1 quilômetro equivale a 100 metros. E para fechar a atividade, vocês vão precisar de uma régua, certo? Vocês vão precisar de uma régua semelhante a esta, ó, certo? Esta é um pouco maior, que é uma de 60 centímetros, mas vocês com uma de 30 centímetros, que é a régua normal, que vocês encontrarão em qualquer papelaria do supermercado, para a área que vocês possam fazer a medida, tirar a medida dos objetos aqui, do parafuso e da chave, certo? Veja como foi feito, ó. Com o auxílio de uma régua, meça o comprimento de cada ilustração a seguir e registre a medida encontrada como no exemplo abaixo. Então, foi medido aqui o clipe. Vejam, esse clipe, ele mediu 32 milímetros. 32 milímetros ou 3 centímetros. Vejam, vou pegar aqui onde tem 3 centímetros na régua, certo? Ó, 3 centímetros. Foi só 3 centímetros? Não, passou um pouquinho. Foi 3 centímetros e 2 milímetros. Certo? Sendo que
1 centímetro corresponde a 10 milímetros, por isso que foram 32 milímetros ou 3 centímetros e 2 milímetros. Agora vocês irão pegar a régua e vão medir, gente. Lembrando, ó, vocês vão medir, não é do comecinho da régua, é do pontozinho, ó, do traçozinho que marca o zero, certo? Vocês vão botar o traçozinho que marca o zero no início e vão conferir quanto mede o parafuso na letra A, quanto mede a chave na letra B. Sendo que, primeiro vocês vão colocar quantos milímetros, lembrando que cada centímetro corresponde a 10 milímetros, depois vocês vão dizer, como está aqui no exemplo, 3 centímetros e tantos milímetros. Cada tracinho que está entre o 0 e o 1 corresponde a 1 milímetro, certo? Então é só contar. Ok, pessoal? Então lembrem, vocês vão ter que escrever primeiro em milímetros, quantos milímetros o parafuso mede, depois quantos centímetros e quantos milímetros, certo? Se passar do centímetro. Por exemplo, se for só 2 centímetros redondo, é 2 centímetros. 2 centímetros corresponde a quantos milímetros? 20 milímetros. Então, você vai colocar 20 milímetros ou 2 centímetros. Isso se ele medir 2 centímetros redondos. Se passar, é só contar. Quantos tracinhos passou do 2? Pronto. A quantidade de tracinhos que passou do 2 será a quantidade de milímetros. Ok? Então, gente, esta é a nossa atividade de hoje. Espero que vocês realizem essa atividade com muito sucesso. Uma boa atividade para todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.